Para a gente seguir, pessoal, eu gostaria de abordar com vocês os novos nomes que podem despontar aí no governo Trump. A gente fala do provável anúncio de Marco Rubio nas próximas horas. Ele já é dado como certo por uma grande parte da imprensa nos Estados Unidos, apesar de, até a data dessa transmissão ao vivo, estar pendente confirmação oficial. Seja como for, é um líder que é comemorado por parte da comunidade cubana, comunidade venezuelana, e para entender o assunto eu conversei com Paulo Henrique Araújo. Paulo é autor de um livro chamado Os Estados Unidos e o Partido das Sombras. O Partido das Sombras é um termo que pode trazer algum tom conspiratório para quem não estiver tão familiarizado com o assunto, mas é um termo já comum, já legado no debate público dos Estados Unidos, cunhado primeiro por David Horowitz em uma série de publicações. Ele falava de Partido das Sombras e Governo das Sombras e se refere a um segmento da política dos Estados Unidos. Já foi referido nos dois partidos, hoje em dia comumente associado ao Partido Democrata, mas seja como for, de bilionários, de investidores muito ricos nos bastidores, que buscam propagar uma agenda através de pessoas no parlamento, no executivo, seja onde for, na ponta de lança. Claro, a gente aqui busca fazer um trabalho de te manter informado e inspirado, sem necessariamente tomar lado, sem fazer alguma torcida. A gente busca te trazer a informação como ela é. Por isso eu já faço um disclaimer, o Paulo é uma pessoa com uma posição conservadora e eu sempre busco deixar o público ciente a respeito do assunto. Ainda assim, um comentarista extremamente qualificado que a gente teve a honra de receber e que traz pra gente a perspectiva conservadora dos Estados Unidos e sobre as novas nomeações, ele que esteve nos Estados Unidos acompanhando a apuração dos votos ao longo dos últimos dias em Washington e depois no Texas. Sem mais delongas, então, a gente recebe Paulo Henrique Araújo aqui no programa com comentários sobre as novas nomeações e a gente conversa também a respeito de Ucrânia. Vamos lá. Paulo, boa tarde. Primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco. Primeiro de tudo, eu queria passar com você por algumas das nomeações que a gente tem visto vindo do gabinete de Donald Trump. Houve ontem, claro, Tom Homan, ele que será o tsar, o rei da fronteira sul, e a pessoa provavelmente responsável por um possível programa de deportações, como anunciado na campanha. E hoje a gente tem alguns anúncios quanto a relações exteriores. Em particular, se espera que o Marco Rubio, até a data dessa gravação pelo menos, seja anunciado a qualquer instante à frente do Departamento de Estado, à frente das relações exteriores. E houve ontem também o anúncio da deputada, representante Elise Stefanik, à frente das Nações Unidas, como embaixadora nas Nações Unidas. Qual a informação que você tem, qual o equilíbrio que você faz no momento das nomeações? Marcos, sempre um prazer estar aqui no Epoch Times, obrigado pelo convite. Olha, Donald Trump, ele está vindo com um time muito mais musculoso, com que adota posturas mais musculosas do que no início do seu primeiro mandato, ali em 2017. E o que me chama a atenção é principalmente essa questão do Marco Rubio, porque o Marco Rubio, ele, até certo ponto, no primeiro mandato, a primeira administração do Donald Trump, ele possuía críticas à administração do Trump, justamente por ele não ser tão agressivo quanto poderia em diversas questões, principalmente nos pontos da América Latina. Agora, outro ponto que me chamou bastante a atenção foi que o Marco Rubio, ele sempre esteve nos planos do Donald Trump, justamente porque ele foi um dos 3 finalistas daqueles prováveis nomes a ser o seu vice. Ele acaba escolhendo o J.D. Vance, mas o Marco Rubio já fica com o cargo mais importante logo após o do vice. E está acontecendo uma grande celebração na diáspora venezuelana, principalmente. Hoje eu consegui conversar com algumas pessoas que estão assim bastante esperançosos com a indicação do Marco Rubio para esse cargo importante. Agora, o que nós podemos esperar é um olhar dessa administração Trump muito mais próximo de toda a política latino-americana, mais próximo, inclusive, do que foi no primeiro mandato. E eu acredito que a indicação do Marco Rubio para essa questão com o czar da fronteira, isso também será positivo, pois o Marco Rubio ele vai conseguir transitar, entender e cooperar com diversos grupos que estão localizados na Flórida, o seu estado natal, justamente para lidar com as tensões, onde os países latino-americanos e os regimes ligados ao Foro de São Paulo são utilizados como ponte justamente para essa guerra híbrida que tem sido a questão fronteiriça dos Estados Unidos. Paulo, claro que muita gente cita isso como uma questão de guerra híbrida, etc., e como uma questão de segurança nacional, mesmo em termos de segurança pública, do crime nas ruas das cidades dos Estados Unidos. Mas, além disso, a gente também teve uma indicação da Elise Stefanik
como a próxima pessoa a ocupar o cargo de embaixadora das Nações Unidas. E é interessante que essas duas nomeações vêm logo após Trump dizer que não teria Mike Pompeo, que foi até especulado como secretário de defesa, nem Nikki Haley, que era a pessoa anterior no cargo para a embaixadora das Nações Unidas no seu primeiro governo. Então, qual a sua análise a respeito desses nomes terem sido vetados, de Pompeo e Nikki Haley, em qualquer cargo na administração? E, em termos das Nações Unidas, o que você projeta, o que você espera até com base nessa indicação? Porque foi uma relação conturbada na administração anterior, em particular no apagar das luzes com a retirada do Acordo Climático de Paris e depois, claro, a questão de a retirada da OMS, que não se concretizou porque demora um período de 1 ano e o mandato acabou no meio do caminho. Mas, então, o que esperar em termos de ONU e do contato de Trump com outros países nesses fóruns multilaterais? Perfeito, Marcos. Olha, o que está ficando bem claro é que o Donald Trump ele quer fazer uma administração nova e, como o termo que eu usei, com muito mais musculatura. E, ao que parece, ele não está trazendo praticamente nenhum nome da administração anterior, independente do bom trabalho que tenha sido feito ou não. E isso é algo interessante porque nós poderíamos colocar como administração Trump 3.0 e não 2.0. Haja visto que ali em 2019, logo no início do ano, ele também fez uma ruptura parecida com essa, trocou os rumos da sua administração e adotou um caminho muito mais próximo do que seria essa administração Trump 3.0. A questão da indicação para a ONU eu achei interessante e acredito que nós teremos bastante material para trabalhar nos próximos meses, Marcos. Pelo seguinte, a senhora Stefanik, ela tem uma proximidade muito grande com o Estado de Israel, as suas posições e outras questões. E nós sabemos que na ONU existe uma instrumentalização forte com uma ideia antissemita ou muitas vezes de criminalização das ações do Estado de Israel, muitas vezes quando essas são voltadas à defesa. Isso é um ponto interessante. E nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no Oriente Médio, pelo menos se colocarmos aí nos últimos 25 anos, não há precedentes do tamanho dessa crise que está sendo vivida, e há uma pressão muito grande envolvendo o Estado de Israel, justamente para saber quando será o suficiente, né, para que haja negociações e um cessar-fogo. Nós estamos vendo toda a desarticulação em cima do Hamas, do Hezbollah, inclusive tendo alvos, né, sendo abatidos ali dentro do próprio Irã, e a questão envolvendo o Irã. E com a volta do Donald Trump, nós sabemos também que os acordos de Abraão tendem a voltar com mais força e uma beligerância americana com o Estado do Irã também deve aumentar. E essa posição mais pró-Israel da embaixadora dos Estados Unidos dentro da ONU vai falar muito também de uma força que Benjamin Netanyahu ganha. Benjamin Netanyahu, que logo após o 7 de outubro de 2023 foi dado praticamente como carta fora do baralho após a crise, agora também ele ganha musculatura, ele ganha um apoio importante dentro da ONU nas relações internacionais, inclusive também com o Marco Rubio, né, que tem posições muito semelhantes, sem contar o próprio Donald Trump, que dias antes da eleição, chegou a declarar que a retaliação de Israel ao Irã deveria ser focada em alvos nucleares dentro do país persa. Então a gente deve ter uma política de força muito mais contundente que favoreça o Estado de Israel com essa indicação para a ONU também. Paulo, antes da gente prosseguir, eu queria falar um pouco contigo a respeito de política interna nos Estados Unidos. Claro, você escreveu o que é talvez uma das únicas obras a respeito do chamado Partido das Sombras disponível no Brasil. Partido das Sombras, um termo cunhado pelo David Horowitz, que se tornou sinônimo com uma seção da política americana, em especial o Partido Democrata, com doadores que avançariam pautas através de trabalho nos bastidores. Mas, seja como for, é um exame que tanto mídias inclinadas ao progressismo quanto ao conservadorismo, a esquerda, a direita, em cima e embaixo, têm feito de qual é o post-mortem, qual é o laudo do cadáver do Partido Democrata nessa eleição. Claro, usei termos extremos agora, mas seja como for, o significado é: qual é a avaliação de como esse partido, que em dado momento foi muito popular, foi o partido que era identificado com os sindicatos, com os trabalhadores da indústria metalmecânica, etc., era até o partido mais anticomunista em dado momento da Guerra Fria, e se transformou radicalmente de uma forma que parece não ter agradado o eleitor pelos resultados que se tem dessa última disputa. Qual é a análise que se faz em termos de como o Partido Democrata pode se reorganizar após isso e também o que esperar de um partido republicano que parece ter se desvinculado de suas elites anteriores e seguido cabalmente a pauta MAGA? Bom, basicamente Donald Trump hoje em dia domina o Partido Republicano, me parece, não?
Sim, olha, é interessante quando nós analisamos o Partido Democrata, ele, quando, até pegando a questão do Partido das Sombras, né, obrigado pela referência também, nós vimos ali que ele adota de maneira muito profunda as teses comunistas dos anos 20, 30, 40, e quando o Saul Alinsky ele começa a implementar sobre grupos radicais as suas ideias também, isso ajuda. Só que quando nós tivemos o movimento e o surgimento da nova esquerda, há uma cisão dentro do Partido Democrata, e o Partido Democrata ele adota esse movimento da nova esquerda de maneira mais ampla. Porém, quando nós temos aí o florescer da cultura woke, mais ou menos ali após 2005, 2008, a primeira eleição do Barack Obama, essas pautas no mundo inteiro começam a vir com mais força, elas começam a dominar culturalmente a mídia americana. E a análise do cadáver que nós estamos assistindo nesse momento é que talvez, e isso está cada vez mais claro, a cultura woke tenha batido no teto, porque ela está começando a entrar no processo de atrofiamento, ou seja, as próprias pautas dentro da cultura woke chegaram num ponto onde elas estão chocando entre si mesmas, e não de uma forma como o Marx colocava, né, onde você tinha o conflito necessário para sair com novas ideias dentro do Partido Comunista, mas de maneira contrária, onde está havendo rupturas, né, e não um progressismo dessas ideias da cultura woke. Haja visto que diversos investidores em diversas grandes empresas americanas já estão abandonando, nós temos a Budweiser, Harley Davidson, o próprio fundo de investimento BlackRock também já anunciou que pretende começar paulatinamente desativar os seus departamentos voltados a essas políticas. E o que nós vimos é que o americano médio ele não está preocupado com essas questões. Ele está, de fato, preocupado com as questões econômicas, com as questões de como ele manter o seu país seguro, de como ele conseguir colocar a comida na mesa e também contra a desvalorização da sua moeda local, do dólar. Esses foram os pontos determinantes. E nós também vimos, talvez, aí, a chapa mais radical à esquerda da história das eleições americanas, com Tim Walz e a Kamala Harris. E isso também demonstrou para o Partido Democrata que eles precisam voltar com a fórmula do político moderado, algo na linha do Joe Biden, né, no discurso, na apresentação e assim por diante. E isso também está ficando claro, porque nós temos algumas cisões públicas dentro do partido, onde grandes caciques já estão apontando o dedo para Kamala Harris e a sua agenda radical, mais ligada ao identitarismo, e, ao mesmo tempo, nós temos nomes como o próprio Joe Biden e os Clintons dizendo que agora, olha, é o momento de reunificação do país. O Biden chegou a verbalizar que a América ficará bem sob Donald Trump. Então, isso demonstra que os democratas, ou uma ala importante do Partido Democrata, eles percebem que o partido precisa voltar, né, mais um pouco em direção ao centro nas suas agendas de esquerda, e eles começam a dar esse tipo de sinalização. Porque a vitória dos republicanos, aqui é importante frisar, não foi somente na presidência, foi praticamente um mandato que foi entregue aos republicanos, porque eles ganharam a Câmara dos Deputados, ou a House, né, a Câmara Baixa, ganharam o Senado e a presidência. Há muito tempo, um presidente republicano não tinha esse poder na mão. Donald Trump ele tem 2 anos para fazer a diferença e aplicar políticas importantes que possa responder esse anseio que os americanos colocaram sobre o seu partido e o seu mandato agora. Agora, quando nós olhamos os nomes que começam a compor, é auspicioso. Precisamos ver na prática. Perfeito, Paulo. Lembrando ao público que essa é a primeira vez que um republicano, não é só uma questão de ter a Câmara dos Representantes, a Decision Desk já projeta que vai ter maioria na Câmara dos Representantes, apesar da gente ainda aguardar algumas disputas. O Senado já é confirmado 53 senadores de 100 para os republicanos e, claro, 312 colégios eleitorais, dando uma vitória incomumente larga numa época de polarização para Donald Trump. Além disso, só para dar o dado para o público, é a primeira vez em 20 anos em que um republicano ganha com o voto popular. Lá nos Estados Unidos o sistema eleitoral é diferente, mas é uma legitimação, é um selo de legitimidade a mais quando alguém tem a maioria do voto. Donald Trump é o primeiro republicano a conseguir isso desde a extremamente popular eleição de George W. Bush em 2004, quando ele se reelege, com todo mundo tendo com bons olhos a sua posição militar, sua posição de relações exteriores após o 11 de setembro.